Nós estamos ao vivo pelas páginas do PT na Câmara e também pela página O Petróleo é do Brasil. A discussão aqui já estava acalorada. Junto comigo, Rio Grande do Norte, Bahia, nosso querido Urpi, o Pedro do Rio Grande do Norte, o Bacelar aqui da Bahia e a nossa querida Jailza também lá da Bahia. E hoje eu tô sorrindo aqui, mas é de nervosismo, porque a gente está sendo roubado mais uma vez. E direto de Santa Catarina participa da nossa conversa a nossa querida ministra e senadora Ideli Salvati. Estamos sendo roubados. Que negócio é esse, gente? Infelizmente, mais uma manobra do governo golpista, Ana, e os companheiros que nos acompanham aqui, por um projeto de lei, mais um, que visa a entrega dos recursos nacionais para as empresas multinacionais, para as empresas estrangeiras e principalmente a entrega do nosso petróleo. Desta vez, eles atacam uma cessão onerosa. E o que seria esta cessão onerosa? Em 2010, logo após a descoberta do pré-sal, dessa gigantesca e maior descoberta do petróleo dos últimos 30 anos da história do mundo, né, da indústria do petróleo, o governo brasileiro elaborou e modificou uma sequência de legislações para garantir a maior propriedade e destinação dos recursos do petróleo para o povo brasileiro. E um desses institutos foi estabelecer um contrato especial com a Petrobras, uma empresa pública brasileira com controle estatal, para que ela pudesse explorar 5 bilhões de barris de petróleo. E foi gerado o que se chama de contrato através de uma cessão onerosa, onde a Petrobras pagou para poder ter o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo. Agora, o governo golpista, através de um projeto de lei do deputado Aleluia, infelizmente conterrâneo lá da Bahia, mas é um entreguista mor, já ajudou a destruir grande parte desse nosso Brasil, das nossas empresas públicas, ele apresenta esse projeto querendo ceder até 70% da cessão onerosa para empresas, e qualquer que seja ela, de matriz estrangeira, seja privada, seja estatais estrangeiras, ele quer entregar, ou seja, retirar o patrimônio do brasileiro e colocar na mão das empresas privadas. Mas olha só, Pedro, Jailza e David, o que representa isso tudo? E por que esse Rodrigo Maia não para essa votação? Que negócio é esse? Eu acho que esse vai ser o nosso trabalho, hoje e amanhã, para evitar que essa votação ela ocorra. Infelizmente, há prejuízos enormes para o país, há um prejuízo enorme para o povo brasileiro. Aproveito a oportunidade para parabenizar o Paulão, o Paulo César Lima, que fez um trabalho fenomenal fazendo análise desse projeto de lei 8939, como disse o Urpia, do Aleluia. O Aleluia é muito conhecido na Bahia, um dos que tentou projetos de privatização do sistema Eletrobras, distribuidoras do sistema Eletrobras, da própria Chesf lá no nosso estado, e agora vem ajudando esse governo ilegítimo, golpista, que aí está a entregar um recurso tão estratégico que hoje está nas mãos da Petrobras, cometendo diversas irregularidades. O próprio Paulão e a assessoria jurídica H6 têm demonstrado que há ilegalidades diversas e também uma inconstitucionalidade se esse projeto de lei ele vier a ser aprovado aqui na Câmara. Esperamos que os deputados e deputadas que assinaram o regime de urgência urgentíssima e votaram aprovando essa urgência urgentíssima para que viesse a ser votado em plenário sem discussão alguma nas comissões adequadas, eles venham repensar isso. Esse será o nosso trabalho nesse dia, de procurar esses deputados, as lideranças dos partidos, principalmente daqueles que estão em dúvida, como por exemplo o PDT, para nós revermos isso. E essa pressão toda em cima do presidente da Câmara, que não deveria estar ali, porque a presidência da Câmara de outro parlamentar que lá estava, infelizmente ainda do PMDB, ele deve receber pressão suficiente para não colocar esse projeto de lei em votação devido aos problemas diversos que tem para o país. Como o Paulão bem colocou, há uma expectativa, se nós analisarmos os 5 bilhões que tem hoje comprovados nessa área da cessão onerosa, o Brasil ele perde em torno de 500 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro e seus municípios em torno de 80 bilhões de reais. Então é um crime à lesa pátria, nós não podemos permitir que isso ocorra. A preferência para não pagar a participação foi para a Petrobras. Isso não deve ser estendido em hipótese alguma para nenhuma outra empresa, principalmente multinacionais petrolíferas que estão aqui, nós sabemos disso, fazendo lobbies pesados
literalmente comprando diversos parlamentares para que esse projeto ele venha a ser aprovado. Eu, sem dúvida alguma, esse é um trabalho não só da categoria petroleira, mas também um trabalho da classe trabalhadora, da sociedade brasileira, que vai estar pressionando esses parlamentares em suas bases para que esse projeto ele não ande. Temos um processo eleitoral posto, vamos esperar as eleições para ver que rumo o Brasil vai ter. Então, para você que está nos acompanhando, que fique bem claro, né? Hoje eu adorei quando eu recebi lá o informativo da FUP que dizia a Brigada Petroleira, é isso, né? Está indo para Brasília. Então, vamos fazer o seguinte, cada um e cada uma de nós, é momento de nós ajudarmos, eles já se mobilizaram na paralisação lá de 72 horas, eles já pressionaram, estão em Brasília para pressionar, e você acessa as redes do seu parlamentar, da sua parlamentar, mas principalmente, Rodrigo Maia, acesse todas as redes, acesse o site da Câmara, câmara.leg.br, e mande recado, não a esse PL, vamos repetir o número dele. 8939/2017. 8939, aí vamos lembrar da palavra aleluia, né? Vamos escrever para ele e para todos, assim, ó, não, essa aleluia a gente não quer. E a gente tá indo para Santa Catarina, é isso, Gabriel? Com a ministra Ideli Salvati, bom dia, querida ministra, um dia de muita luta mesmo, e os petroleiros e as petroleiras já estão aqui na Câmara dos Deputados para pressionar esse povo. Muito bom dia, Ana, bom dia aos nossos queridos companheiros petroleiros. Além da brigada, né, que está aí em Brasília, o pessoal aí, jogo pesado, nós temos também unidades da Petrobras que paralisaram hoje, né? Por exemplo, a refinaria de Cubatão está paralisada contra, né, este mega leilão, este absurdo deste projeto. Eu apelidei do projeto Aleluia, Aleluia Petroleira. Entendeu? Não é isso? Está fazendo, né, uma entrega, é um mega leilão de mega ladrão, isso aí, né? É um absurdo total fazer esta entrega. Então, eu queria parabenizar o esforço, né, dos companheiros que estão nas suas bases, fazendo mobilizações, aos companheiros que estão aí em Brasília, né, para esse trabalho tão importante de conversa junto aos parlamentares e de sensibilizar que um projeto desta magnitude, com o absurdo, né, do prejuízo que ele vai provocar aos estados, aos municípios, à população brasileira, e esse projeto não pode ser aprovado em hipótese alguma, né? Então, acho que é no meio da Copa, é no meio de festa junina, né? A gente sabe quem é que está na fogueira, né? Quem é que vai ser queimado, como é que vai ser esse gol contra, né? Esse gol de mão, né? Que estão aprontando aí para cima dos interesses brasileiros. E eu queria contribuir com uma informação que eu considero assim extremamente importante. Nos últimos 10 meses, ou seja, em menos de um ano, o governo golpista realizou 5 leilões. 5. Né? Foi a 14ª e a 15ª rodada das áreas que não são do pré-sal e 3 leilões de áreas do pré-sal, né? A 2ª, a 3ª e a 4ª rodada. É muito importante lembrar que nesses 5 leilões que foram feitos, né, o prejuízo já é astronômico. Porque, por exemplo, no último leilão, quem fez isso foi, esse cálculo, inclusive, foi o Zé Maria, né? O ex-presidente está licenciado agora da FUP, e ele fez esse cálculo. Eles venderam no último leilão o barril do petróleo por 23 centavos. Um barril de petróleo que no mercado internacional está mais de $70, o leilão vendeu o barril de petróleo, né, brasileiro a 23 centavos. Se a gente lembrar que no barril tem quase 160 litros, né? Então, o litro do petróleo vendido é de graça, gente, é 0,0014. Entende? Aí a gente vai no posto de gasolina, né? E a Petrobras, com a política de preços de favorecer as importadoras, você paga 5 pila o litro da gasolina. Então, vende a 0,0014 o litro para beneficiar, entende? As petroleiras internacionais, as importadoras, e o povo brasileiro paga 5 pila o litro da gasolina.
Então, sabe, é tão escandaloso o crime de lesa pátria que este governo tem feito. E volto a dizer, nenhum país no mundo pega uma riqueza como, né, a Petrobras teve a capacidade de descobrir e faz 5 leilões em 10 meses. 5 leilões. E agora quer fazer o mega leilão. A imagem que me parece, né, que me vem à cabeça, é aquele fim de feira, sabe assim, fim de feira? Eles estão no desespero do fim de feira. Então tem que vender, tem que vender, tem que vender. Só que, gente, eles não estão vendendo o produto, né, ruim, o resto, não. Eles estão vendendo o filé mignon da soberania nacional. É isso que eles estão fazendo. Né? Então, estão de parabéns aí os petroleiros, a mobilização. A gente está aqui, inclusive, né, articulando. Tem várias pessoas que nos estados, inclusive petroleiros, estão falando com os governadores, estão falando com os prefeitos, com as assembleias legislativas, para que todos, né, de todos os estados brasileiros liguem para o Rodrigo Maia. Inclusive, nesse momento, lá na Assembleia Legislativa da Bahia, tem uma mobilização lá, tem uma audiência pública, o pessoal lá já está fazendo barulho, né, para ter a pressão. E eu acho que é só isso que nós temos condição de fazer, é uma pressão de baixo para cima, entendeu? Para acabar com esse crime, né? Porque vai ser o crime dos crimes, esse mega leilão aí da sessão onerosa. E dele, inclusive, a gente queria, em nome dos petroleiros, né, agradecer essa sensibilidade que você está tendo e fazer uma outra denúncia aqui. Claro, Pedro. Nessa venda, nesse leilão, mega leilão aí da sessão onerosa, se fosse um campo inexplorado, sem perspectiva de produção imediata, já seria um crime de lesa pátria absurdo. Mas o que a gente está falando aqui é de uma sessão onerosa que é a Petrobras, depois de 8 anos de endividamento, investimentos em tecnologia, em mão de obra, investimentos nacionais gerando emprego, ela vai começar um ritmo maior, aumentar o ritmo de produção agora. A primeira FPSO foi iniciada agora em abril, nessa sessão onerosa, Ideli. E as próximas 5 devem estar iniciando esse ano. Então, você tem um investimento que foi feito durante 8 anos, um endividamento gigantesco da Petrobras para começar a produzir. É característica própria da indústria do petróleo, não é característica da Petrobras. A indústria de petróleo funciona assim. Depois de 8 anos de endividamento, investimentos, descobertas, né, e a conclusão desse processo que vai iniciar a dar os maiores frutos para a nação brasileira. Agora, esse governo, no final aí da feira, como você falou, vem entregar essa riqueza. Isso é um crime contra a Petrobras, contra o povo brasileiro, contra a soberania nacional. E eu acho interessante até a gente dizer isso. Um projeto como esse, de tão lesivo, ele não tem como se sustentar no tempo. Por mais que esse pessoal consiga fazer isso agora, isso é insustentável para o povo brasileiro. Na Câmara dos Deputados, em qualquer lugar, isso é insustentável que se mantenha. Então é preciso dizer também, para quem vem comprar, para quem está fazendo esse lobby aqui, David, para quem está vindo fazer esse lobby, é preciso dizer também que esse processo não vai se sustentar, para depois não dizerem que os brasileiros estão tomando, estão nacionalizando e, enfim, ferindo aí as leis do livre mercado. O que está acontecendo aqui não é livre mercado, é um roubo, um assalto ao povo brasileiro. Sim, inclusive... Deixa eu fazer um pequeno... Oi? Eu posso fazer só um Claro, pequeno por favor. comentário? Eu quero encerrar a minha participação, porque eu tenho que voltar para o telefone, né, que a gente está articulando aí as pressões dos estados. Eu só queria comentar uma coisa. A nossa equipe de advogados, né, e advogadas, que são excelentes, que a gente tem trabalhado muito legal, o Éder, né, do escritório Galvez, ele me realçou, né, que nos estudos que eles estão fazendo está caracterizado crime de responsabilidade no que eles estão, né, tentando fazer com esse projeto. Aí eu até brinquei com ele, eu falei assim, Éder, já que vai ter o crime de responsabilidade se eles fizerem, será que não dá para pedir uma prisão preventiva aí da bandidagem, entende? Para estancar isso antes deles concretizarem, né, a aprovação do projeto. Ele riu, mas não é para rir, infelizmente é para chorar. Né? Nós estamos frente
a um mega crime, a uma mega ladroagem em termos dos interesses, né, da população brasileira e dos interesses estratégicos do Brasil, da soberania brasileira. E por isso que todo o esforço, né, no dia de hoje e amanhã, para não deixar votar, é válido, né? E a gente quer conclamar que todo mundo entre na luta, né? Faça o e-mail, o telefone, mande mensagem, infernize a vida, entende, do Rodrigo Maia e dos parlamentares que querem aprovar essa barbaridade. Então é isso, um beijo grande aí, eu encerro, tá? Beijo, a luta. Jailza, tu ias falar? É o seguinte, é que eu fiz até uma comparação hoje de manhã, que uma das questões relacionadas justamente à sessão honorosa é que a Petrobras, por ser justamente estatal, ela conseguiu que, no caso dessa exploração desses 5 bilhões de barris, é que ela pagaria apenas os royalties do petróleo. Teria só exatamente isso, a cobrança do royalties. Porque existe uma contribuição especial que é paga também à União, que é prevista, inclusive, na Constituição, é isso, David, que toda petrolífera que chega e explora áreas de petróleo e qualquer tipo de combustível, ela tem que pagar também esse valor. E no caso da Petrobras, existe a questão da sessão honorosa, existe uma condição especial para a Petrobras. E essa condição, é por isso que a gente fala assim, que não existe, na verdade, um leilão dos campos da sessão honorosa. Existe, na verdade, uma transferência de um contrato que foi firmado com a Petrobras para as petrolíferas. Nós estamos passando uma condição que foi dada à Petrobras, que pelo fato da característica dela de estatal, está sendo passado para a petrolífera. Por isso que a gente fala sobre o prejuízo que o Estado brasileiro vai ter em arrecadação. Então eu posso dizer que, entre aspas, a gente está doando? Isso. Mas que é mais grave ainda. Positivo. E o que o Paulão coloca no seu estudo é que essa conta que ele faz de 500 bilhões, ela é em cima dos 5 bilhões de barris. Mas há estudos de geólogos outros que têm um excedente que pode chegar a 15 bilhões de barris. Então essa conta aí vai para mais de 1 trilhão, de um prejuízo que o Estado brasileiro, o povo brasileiro, os estados da federação e os municípios vão ter. Então é uma excrescência que estão querendo aprovar. Infelizmente aqui, como colocou o Pia, é um deputado baiano, que esperamos que os baianos e baianas não votem nesse cidadão, que não representa a população baiana, muito menos a sociedade brasileira como um todo. E esperamos que essa pressão da sociedade, como colocou aqui a nossa senadora e ex-ministra Ideli, que esse trabalho que está sendo feito nos estados, ele surta efeito. Lá na Bahia, por exemplo, há uma audiência pública ocorrendo agora, nesse exato momento, falando sobre essa questão das privatizações, do desmonte do Estado, né, da perda da soberania nacional, com as diversas privatizações que estão sendo feitas. E nessa audiência, o Sindipeto Bahia está lá participando com o nosso companheiro Radiovaldo Costa, que é técnico de operação lá da Bahia, onde ele vai colocar isso explicitamente. E deputados, deputadas, representantes do governo do Estado que lá estão, o próprio presidente da Assembleia Legislativa que lá está presente, sem dúvida alguma, vai fazer esse movimento de pressão nas bases para que isso chegue até aqui, para que o presidente da Câmara ele não coloque isso em votação. Como aqui dissemos, temos um processo eleitoral que está prestes a acontecer e na calada da noite, como disse a companheira Ideli, no meio da Copa do Mundo, estão querendo fazer esse gol de mão sem que a população saiba. Então nosso trabalho aqui é de denunciar isso ao povo brasileiro e evitar que esse crime à lesa pátria ele ocorra mais uma vez, né? Como disse, já foram 5 leilões e esse é um estrago gigantesco sem nem ser um leilão ainda. Então vamos lembrar do seguinte, se você está na Bahia, dá uma passadinha na Assembleia Legislativa da Bahia, auxilia os companheiros que lá estão na audiência pública. Se você está fora da Bahia, se você está aqui em Brasília, quer vir aqui se juntar aos petroleiros e às petroleiras nessa articulação, venha para Brasília. Se você não puder fazer nenhuma das duas ações pessoalmente, você tem uma tarefa a fazer, todos nós e todas nós temos. Acessar as páginas dos nossos parlamentares, dos nossos deputados federais, mas principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e nem perguntar. A questão hoje nem é pergunta, você vai colocar para votação? Não, a questão é, não deixe roubar o Brasil mais uma vez. Eu gostei que aqui todo mundo, como diz na minha terra, de faca na bota. Eu gostei quando o Pedro puxou ali, é a peixeira que se fala, meu, e foi firme, assim, então querendo roubar da gente. Não é isso, Pedro? Exatamente, não tem como a gente ter dúvida nesse processo. Já roubaram da gente alterando a lei de partilha,
né, logo no início do golpe, e agora estão querendo fazer mais essa entrega. Fora tudo que já foi privatizado da Petrobras, prejuízos já são bilionários, né, multibilionários. Então, o que a gente está vendo realmente é um desmonte de um parque de soberania, de um instrumento estatal magnífico como é a Petrobras, que tem condições de garantir para o brasileiro e para a brasileira um salto de qualidade de vida, de geração de emprego, de geração de desenvolvimento e renda para esse país. É isso que está sendo entregue agora. E vamos lembrar só de uma coisa, a gente até está transmitindo também pelas nossas redes aqui, essa comissão geral que trata de fake news. Fake news sobre a Petrobras é dizer que a Petrobras está quebrada. E isso é mentira, não é mesmo, Pia? Com certeza. Então, primeiro eu estou cumprindo sua tarefa. Ah, é Curtindo, verdade. Compartilhar. Curtindo, comentando e compartilhar para que cada vez mais pessoas, mais brasileiros tenham acesso à informação verdadeira. Porque o que é contado na grande mídia é a verdadeira mentira sobre a Petrobras. Esse fato de que a Petrobras está quebrada é uma falácia. Os números comprovam que a Petrobras teve ganhos operacionais gigantescos e sucessivo crescimento nos últimos anos, em que ela mesma apresentou prejuízo, um prejuízo maquiado pelo que ela chama de impairments, ou seja, aqueles desvalorização de seus próprios ativos, que faz parte de todo o emaranhado de golpe. Ou seja, a própria Petrobras, nessa gestão golpista, desvaloriza o valor da sua empresa, seus ativos, para facilitar a venda. E com isso, ela vem ingressando para o mercado internacional como uma empresa barata e altamente lucrativa, pois ela é a recordista na exploração de petróleo com pré-sal. Chegou a 1 milhão de barris de petróleo com um tempo recorde na indústria do petróleo do mundo. E só para vocês terem ideia, o que é esta entrega da sessão onerosa, pode ser, infelizmente, pode ser votada hoje, a gente tem que fazer de tudo, os brasileiros precisam fazer essa pressão para que não seja votado. Neste contrato, Ana, e neste contrato, colegas e companheiros aqui que nos assistem, a Petrobras em 2010 pagou 42 bilhões de dólares, na época 75 bilhões de reais, para ter direito a explorar esses 5 bilhões de barris de petróleo, dando aí algo em torno de 8 dólares e 50 centavos por barril. E o que esse governo está fazendo, que já seria lesa pátria vender o nosso patrimônio, é doar por 23 centavos o mesmo barril que a Petrobras pagou 8,50 dólares para poder ter esse direito de explorar. Investiu, como o companheiro Pedro Luz falou, se endividou com uma perspectiva de produção gigantesca, como o David já apresentou, e agora que este lucro estaria sendo recebido, este ano está previsto mais 5 plataformas desta sessão onerosa e queria incrementar mais 750 mil barris diários de produção para o Brasil, colocando o Brasil em uma autossuficiência de petróleo, recolocando o nosso patamar do refino altamente qualificado para poder atender a demanda nacional, desmistificando essa ideia de que nosso parque de refino não sustenta a nossa capacidade. Hoje, a Petrobras dos golpistas, ela estabelece metade do parque de refino, ou seja, só metade da nossa capacidade de produção, o que gerou o aumento dos preços dos combustíveis, porque deliberadamente eles reduziram a produção da gasolina, do diesel, e aí permitiu que investidores internacionais, importadoras, petrolíferas estrangeiras trouxessem o seu produto refinado para o Brasil, praticando o preço internacional. E quem lembra, nos últimos 4 anos nós pagávamos 2,30, 2,40 na gasolina. Nos últimos 2 anos, depois do governo golpista, nós estamos pagando R$5 no preço da gasolina, em função dessa política de preço, que faz parte do emaranhado do golpe. Você tira a Petrobras da operação única, você muda a legislação, permite às empresas petrolíferas ter acesso ao leilão, permite que elas contratem e acaba com o conteúdo local, importam gasolina e agora vende a empresa a preço de banana. E, por favor, você que é do Rio de Janeiro, muito atento, o Estado vai sofrer muito com esse projeto, não é, David e Jailza? Já ele está fazendo o dever de casa, copiou o link e está espalhando o que a gente está conversando aí. Já está sofrendo, aproveitando a oportunidade sobre isso, é bom as pessoas fazerem isso, né? Compartilhar, convidar amigos e amigas que estão aí no Facebook para acompanharem esse debate. Na verdade, Ana, o Rio de Janeiro já é um dos estados que mais sofre no país por conta da retração da Petrobras nos últimos tempos, principalmente, como colocou aqui o Pia, desde o golpe de Estado.
a empresa que vem reduzindo a sua capacidade de investimento em todo o país e principalmente ali no estado do Rio de Janeiro. Isso fica muito claro com o caos que está estabelecido no Rio, com a falta de segurança pública, a falta de atendimento de saúde básica, de educação, devido aos recursos, principalmente que vêm dessa grande riqueza que é o petróleo e gás, terem reduzindo muito em matéria de investimento e, consequentemente, do Estado está perdendo a arrecadação com isso. Com esse projeto de lei aprovado, isso piora ainda mais. Ainda mais, porque como colocou o Paulão, a arrecadação que seria de algo de em torno de 80 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, isso deixa de existir. É interessante então que os próprios parlamentares ligados aí, aos prefeitos, que são vários, ligados ao Rodrigo Maia, aqui nesse exato momento esteja ligando, mantendo contato com o gabinete, porque é inadmissível que vocês concordem com isso, que esses prefeitos, esses parlamentares dos municípios concordem com isso, porque quem vai perder são esses municípios do Rio, é o Estado do Rio de Janeiro, da onde o presidente da Câmara é originário. E como colocaram aqui os companheiros, além dessa questão da arrecadação com royalties, através das riquezas do petróleo, você tem toda uma cadeia produtiva que gira em torno, a exemplo da indústria naval, que era muito forte no Rio de Janeiro e que hoje estão com vários estaleiros praticamente fechados. Até essas novas plataformas que o Pedro citou aqui, algumas delas que estavam sendo construídas nos estaleiros do Rio, já tinham sido encomendadas em estaleiros na China, Singapura, Japão e não mais no Rio de Janeiro. E sem contar a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Também Rio Grande, Bahia, Pernambuco, né? Vários estados. Mas, gente, o debate está muito bom e esclarecedor. Lembra, nós não podemos deixar que esse roubo aconteça conosco entre hoje e amanhã. Como disse a Ideli, e reforçaram todos e todas aqui, nós estamos aí no meio da Copa do Mundo, entre as festas juninas do Nordeste, então não vamos deixar esse balão aí desse roubo subir contra a gente, não. Entra nas redes do seu parlamentar, pressiona. Se você é do Rio de Janeiro, cobre o seu prefeito. Diz a ele para entrar em contato com o Rodrigo Maia e dizer, uai, que isso? Vai deixar votar? Não vai, não. Eles precisam, preciso liberá-los aqui e liberar a querida Jailza. Eles precisam mandar, se movimentar aqui na Câmara dos Deputados, cobrar dos parlamentares e das parlamentares, mas a gente conta com o apoio de cada um e de cada uma de vocês. E se Deus quiser e se vocês ajudarem, a gente vai voltar aqui para contar que todos nós fomos vitoriosos mais uma vez, porque essa categoria aqui, ela é de luta e já mostrou pra gente que eles são de topar qualquer parada, como se diz na minha terra. Beijo grande, obrigada Jailza, muito obrigada David, obrigado Pia Pedro, beijo grande no coração e lembra, pressiona pra você não ser roubada.